O vídeo de hoje é inspirado numa série de vídeos que estão aparecendo no YouTube ultimamente, ou pelo menos que o algoritmo está me mandando, está aparecendo aqui no meu feed, de youtubers falando que as pessoas não devem mais ler autoajuda e, no lugar disso, ler livros sobre literatura, filosofia, temas mais complexos e mais teóricos. Esse é o tipo de fenômeno de rede social muito interessante de analisar por vários aspectos, assim. Primeiro porque, quando um tema faz sucesso, todo mundo começa a replicar. Então, eu percebo claramente que, assim, eu devo ter recebido uns 10 vídeos com esse tema, com praticamente o mesmo título. Então, é muito claro que as pessoas não refletiram realmente sobre aquilo antes de fazer o vídeo. Elas só pegaram uma trend ali que estava em alta no YouTube e copiaram, fizeram a própria versão, né, para pegar o hype daquele tema. Até aí tudo bem, eu não vou nem criticar isso, porque eu entendo, né? Eu também sou produtora de conteúdo, a gente tem que fazer o jogo do algoritmo de vez em quando. Mas, quando você simplesmente se inspira num vídeo para fazer igual, sem realmente refletir se você concorda com aquilo ou não, a probabilidade de você cair no lugar comum e falar mais do mesmo que todo mundo já falou antes de você é muito grande. E foi isso que eu vi acontecer nesses vídeos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu vejo renascer nesse movimento uma espécie de preconceito contra a autoajuda que pelo menos eu achei que já tinha sido superado no Brasil. Então, assim, eu lembro quando eu era adolescente, né, um pouco antes de entrar na faculdade, ali, quando eu comecei a me interessar por estudar mais, de forma mais profunda sobre as coisas, eu lembro que no meio acadêmico, assim, existia muito preconceito com a internet. Então, todas as pessoas que, de alguma forma, se achavam um pouco mais inteligentes do que as outras, porque elas estudavam temas complexos, né, porque elas já liam sobre ciência, ou filosofia, política, enfim, qualquer tema que fosse assim mais teórico, elas tinham uma ojeriza à autoajuda, que era uma coisa bizarra. Então, o simples fato de alguém ler livros de autoajuda publicamente, né, de admitir que fazia isso, já tornava essa pessoa alguém burro, ignorante, inferior, sem capacidade de ler os livros que realmente eram bons, que realmente eram relevantes, né, que eram os livros sobre filosofia, política, cultura, enfim, esses assuntos teóricos que geralmente vêm dentro de livros que são difíceis de ler, né, que são mais complexos, que exigem realmente um estudo mais aprofundado sobre aqueles temas. Então, eu percebia, naquela época não tanto, porque eu queria me sentir participante do clubinho das pessoas inteligentes, né? Então, eu também reproduzia esse preconceito com a autoajuda. Mas, beleza, o cenário foi mudando, né? Eu tô falando de um preconceito que eu percebi que existia, sei lá, há 15 anos atrás. Então, dos anos 2020 para cá, né, do começo da década, a gente teve uma ascensão massiva dos coaches, né, a gente teve uma ascensão enorme de vários livros que falam sobre dicas para viver melhor, dicas para conquistar o sucesso, para a gente ser profissionais melhores. Enfim, a gente teve toda essa ascensão da indústria coach, que por um lado ajudou muita gente, né? Você teve realmente pessoas mudando de vida, conquistando empregos muito melhores. Eu sou uma delas, inclusive, porque eu acho que a minha necessidade, o fato de eu ter passado um perrengue muito grande ali, depois que eu terminei meu mestrado, quando eu estava transicionando de carreira, fez com que eu apelasse para esse tipo de livro, né, para tentar me reposicionar de um jeito bom, para ter sucesso e tal. Então, muita gente teve resultado com isso, mas, por outro lado, a gente teve um crescimento muito grande também dos coaches charlatões, da galera safada mesmo, da galera que faz promessas impossíveis, né, que vende fórmulas de felicidade, de sucesso prontas. E, obviamente, isso criou um preconceito nas pessoas. Né? Isso criou, de novo, uma certa repulsa, assim, com todo e qualquer livro que pareça tá dando alguma dica de sucesso ou alguma fórmula pronta de como conquistar alguma coisa. Então eu entendo o movimento também. Mas ainda que seja compreensível por que as pessoas estão tendo novamente esse preconceito com autoajuda, ele não deixa de ser um erro. E não deixa de ser um erro que, de certa forma, reproduz aquela mesma soberba,
aquela mesma visão que eu via no meio acadêmico lá atrás, de que quem precisa de autoajuda, quem precisa de alguém te ensinando como viver a vida, como fazer as coisas, né, como conquistar as coisas, é de alguma forma uma pessoa inferior, uma pessoa burra, uma pessoa sem capacidade, que precisa ser guiada por um coach charlatão, enfim. E é muito engraçado que isso aconteça, porque na verdade as pessoas sempre buscaram saber como viver a vida. As pessoas sempre procuraram mestres, sempre procuraram guias, pessoas que pudessem efetivamente guiar elas ao longo da vida. Então, essa ideia que a gente tem hoje, da liberdade total, né, de que cada um é livre para seguir seu próprio destino da forma como quiser, para tomar as decisões que quiser, que não existe nenhum tipo de fórmula pronta, não existe nenhum tipo de dica, de conselho, de princípio, no fundo, acho que esse é o termo. Não existem princípios universais de como viver uma vida boa, né, de como construir uma vida com sucesso, com felicidade, nem só do aspecto financeiro, tá, mas do aspecto familiar, de uma vida com propósito também. Essa ideia é muito moderna, sabe? É uma ideia muito individualista, assim, muito fruto da modernidade mesmo, da gente achar que não existe nenhum tipo de princípio universal que guie o ser humano. Então, essa ideia individualista, essa ideia nominalista, nunca foi a regra na sociedade, sabe? As pessoas nunca se guiaram com base nessa ideia de que você não deve pedir conselho para ninguém nunca, você não deve procurar alguém que te ajude a construir sua vida, né, obter as coisas que você quer. Você deve seguir sua própria intuição, ou a sua vontade, o seu desejo, você que sabe o que é melhor para você, você que sabe como fazer as coisas, se vira aí, sabe, descubra. Descubra. Isso nunca foi o natural das pessoas, da sociedade. Dentro de sociedades saudáveis, estáveis, né, de comunidades realmente, que é uma coisa que praticamente desapareceu no Ocidente moderno, sempre existiram mestres, sempre existiram anciãos, pessoas que guiavam as pessoas mais novas no caminho que tinha sido testado e aprovado durante milênios naquela sociedade. Por isso que é maravilhoso você sair um pouco da filosofia moderna e estudar a filosofia clássica. Porque aí você percebe que até mesmo os filósofos, os grandes filósofos, né, Sócrates, Platão, Aristóteles, os filósofos cristãos da patrística, da escolástica, né, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, todos eles falaram sobre modos corretos de viver. Todos eles buscavam conhecer esses fundamentos, né, conhecer esses princípios que pudessem guiar a maioria das pessoas por um caminho correto, por um caminho que levaria à felicidade, né, que levaria a uma vida com sentido e com propósito. Então, essa não é uma invenção dos coaches modernos, sabe? Claro que eles fazem isso, né, os coaches, eles fazem isso de forma muito mais vulgar, muito mais baixa, né, muito mais mercadológica, visando ali realmente vender uma fórmula pronta, né, porque o único objetivo da maioria deles é ganhar o máximo de dinheiro possível em cima das dores e da frustração das pessoas. Então, realmente, eles têm muitos problemas. Agora, o problema está no modo como os coaches fazem essa busca pelos princípios corretos. Eles tiram a coisa do lugar certo, digamos assim. Eles criam uma desordem, como se fosse possível criar um passo a passo único que se aplicasse a todas as pessoas do mundo, independente da circunstância de vida delas, independente de onde elas moram, de onde elas vivem, do que elas querem, de quem elas são e tal. Isso realmente é um problema. Agora, todos nós somos seres humanos. Todos nós somos pessoas que têm a mesma antropologia básica, sabe? O nominalismo é uma farsa, gente. Existe categorias universais de seres. Os seres humanos têm uma mesma base antropológica, uma mesma base psíquica, psicológica, comportamental. Então, existem sim fundamentos que vão levar a gente na direção de uma vida feliz, sabe? Que vão levar a gente na direção de uma vida com sentido e com propósito. Só que qual que é a questão? São princípios, são fundamentos, são coisas que estão ali na base. Então elas precisam ser trabalhadas para que elas se encaixem na vida pessoal de cada um. Então você não vai conseguir vender
a forma exata, o passo a passo de como você vai aplicar aquilo ali na sua vida. Isso aí realmente não dá. Cada pessoa vai ter que fazer o exercício de pegar esses princípios fundamentais e discernir como que é possível aplicar eles na vida prática, de acordo com as suas características, circunstâncias, necessidades e tal. Agora, é falso dizer que todo tipo de autoajuda, entre aspas, porque esse é um termo muito ruim também, né? Porque, sei lá, qualquer coisa pode se encaixar no termo autoajuda, né? Se aquele livro, se aquele curso, de alguma forma, te ajuda a ter uma vida melhor, te ajuda a ter sucesso em algo, né? Te ajuda a conquistar qualquer objetivo que você tenha, então aquilo ali já é taxado como autoajuda. Então, os livros de não autoajuda seriam só aqueles que falam sobre coisas super abstratas, sobre teorias científicas, filosóficas, políticas. Mas o fato é que essa parte abstrata, teórica, é uma parte muito pequena da vida concreta das pessoas. É uma coisa que vai interessar, talvez interesse a mim, talvez interesse a você também, provavelmente, né, se você está aqui nesse canal, mas para a vida da maioria das pessoas, elas não vão ter esse interesse. Elas querem saber como ser feliz no dia a dia, caramba. Como ter uma vida com sentido. Como conseguir extrair o máximo de realização pessoal, né, de sucesso financeiro também, porque quem diz que dinheiro não é importante é um hipócrita. Né, sucesso financeiro, não só porque a gente vive numa sociedade capitalista, mas assim, a questão financeira sempre foi importante em toda a história da humanidade. Né, o dinheiro sempre existiu, ele não foi uma invenção do capitalismo. Então todas essas questões são fundamentais. E o fato da gente dizer que não, da gente agir de alguma forma, achando que quem se preocupa com isso, né, quem busca esses coaches ou esses conselhos de quem quer que seja, são pessoas burras, são pessoas incapazes, são pessoas que precisam ser guiadas por outras, né, são a massa, como se você não fosse, né, a pessoa que está fazendo a crítica, como se a pessoa que critica fosse muito autossuficiente, né, fosse muito sábia, ela já nasceu sabendo, ela é foda, ela não precisou da ajuda de ninguém, do conselho de ninguém, ela não teve pai, não teve mãe, não teve avô, não teve nada. Ela conseguiu extrair todo o conhecimento do mundo de como viver da melhor forma possível só pelo próprio discernimento da cabeça dela, porque ela é um gênio. Pelo amor de Deus, sabe? Isso não acontece, não é assim que as coisas são. Todo mundo precisa de guia, todo mundo precisa de ajuda. Quem diz que não é soberbo, é extremamente arrogante, sabe? Quer se sentir superior aos outros, achando que ele é o bonzão que não precisa de nada disso. A gente tem que tomar cuidado quando a gente vai fazer alguma crítica a algo que realmente tem que ser criticado, né, que é a indústria coach, a gente tem que tomar cuidado para fazer esse discernimento e não jogar o bebê fora junto com a água do banho. Porque o problema não é as pessoas buscarem guias, não é as pessoas buscarem conselhos e pessoas que tenham trilhado aquele caminho antes, que possa ajudar elas como fazerem isso. O problema é elas procurarem essa ajuda no lugar errado, com as pessoas erradas, que não estão bem intencionadas, que não querem ajudar ninguém, que só querem obter benefício próprio. Então, eu até peguei alguns livros aqui, só dos que estavam fáceis aqui na minha estante, pra gente ver como realmente essa busca por um caminho de vida, né, pela vida correta, pelos princípios que fundamentam o modo correto de viver, é uma coisa que sempre existiu na filosofia clássica. Então, assim, a gente tem isso na República, do Platão. Ele fala aqui em vários momentos, não só sobre questões sociais, né, de como a sociedade como um todo deveria ser construída e fundamentada, mas ele fala de questões no nível pessoal também, de comportamento das pessoas. Ética Nicômaco, do Aristóteles. É um livro praticamente todo escrito justamente para fundamentar esses princípios éticos que devem guiar a vida de uma pessoa que busque a excelência. A gente tem aqui já agora dentro da tradição cristã, né, católica, Caminho de Perfeição, da Santa Teresa d'Ávila. Então, toda a literatura ascética e mística, né, da Igreja Católica visa justamente ensinar para as pessoas, né, dar um caminho certo, seguro, de como um católico pode alcançar a santidade, como ele pode trilhar esse caminho de ascese para se conectar cada vez mais com Deus. Então tem vários livros sobre isso. Eu peguei 2 aqui, na verdade, que estavam em mãos, né? Mas tem vários. Esse aqui também,
A Direção da Alma e a Vida Perfeita, do São Boaventura. Mesma coisa, é um livro de ascética e mística, que também fala sobre esse caminho de perfeição que o católico deve seguir para alcançar a santidade. Santo Agostinho, sobre a vida feliz. Cara, esse é um título que, se ele fosse escrito por qualquer autor moderno, né, qualquer autor contemporâneo, assim, qualquer psicólogo e tal, ele seria taxado imediatamente como um livro mequetrefe de autoajuda, sabe, como leitura de aeroporto, ainda mais porque ele é super fininho, né? Ele é super curtinho, então o tamanho dele e o título, né, sobre a vida feliz, é perfeito para ser vendido em um aeroporto, assim. Se não fosse escrito pelo Santo Agostinho, que é simplesmente, pelo menos na minha visão, o maior teólogo católico e filósofo, pensador de toda a história da humanidade. Então, assim, não dá para dizer que Santo Agostinho era um coach charlatão, né? Vai ser um pouco difícil defender essa tese. E ele escreveu sobre isso, um livro só para ensinar as pessoas, né, para dar esses princípios, esses fundamentos de como ter uma vida feliz, de como encontrar esse propósito na vida. São só alguns exemplos, mas como eu disse, tem muitos outros, né? Praticamente toda a filosofia estoica, né, dentro da literatura cristã também, das obras cristãs, tem vários livros sobre isso. Então, essa ideia de que não existe nenhum princípio universal, nenhum tipo de conselho, nenhum tipo de base que possa se aplicar a todas as pessoas é simplesmente falsa, sabe? É uma ideia moderna, é uma ideia liberal, uma ideia individualista, que trata o ser humano como se ele fosse um indivíduo atomizado ali, apartado da sociedade, e que leva em conta só a liberdade individual, que, claro, é muito importante, né? Obviamente, todos nós temos a liberdade de escolher a vida que a gente quer viver, né, de escolher o nosso próprio caminho. Cada um vai ter também suas particularidades, vai ter os seus dons, os seus talentos, que tem que ser desenvolvidos de alguma forma, de maneira particular. Né? Então, não vai ter mesmo essa fórmula universal, passo a passo, que você compra e aplica imediatamente no mesmo dia. Isso não tem. Mas os fundamentos existem. Esses princípios básicos da ética existem. E é justamente o fato da modernidade abrir mão desses princípios que faz com que as pessoas caiam na mão dos coaches. Porque as pessoas precisam disso, entende? As pessoas precisam de um guia, elas precisam de um mestre, elas precisam de professores que não estejam lá meramente para ensinar conceitos teóricos. Elas precisam de alguém que tenha sabedoria. Sabe? O conceito de sabedoria é uma coisa que se perdeu completamente na modernidade, assim. As pessoas associam sabedoria com erudição, com conhecimento teórico, filosófico e científico. Mas a sabedoria também em grande parte, e talvez até principalmente, é você saber manejar situações ali da vida prática. É você saber como você faz essas coisas da melhor maneira para que a sua vida seja boa. Porque no fim das contas, é isso que todo mundo quer. Ter uma vida feliz, realizada e com sentido. Então, quando a gente diz que não, quando a gente nega isso, dentro dessas filosofias modernas, pós-modernas, estruturalistas e tal, quando a galera começa a dar uma de Nietzscheano aí, né, e comprar essas ideias de que nada faz sentido, de que a vida não tem propósito, é claro que o único resultado possível das duas uma. Ou as pessoas viverem cada vez mais depressivas, mais ansiosas, mais perdidas, porque ninguém ensinou para elas, em nenhum momento da vida, como elas devem agir. Qual é a melhor forma delas fazerem coisas básicas, sabe? Qual é a melhor forma de você se relacionar com seu namorado ou com seu marido? Qual é a melhor forma de você arranjar bons empregos, de você cuidar do seu dinheiro, de você cuidar dos seus filhos? Se ninguém te ensina isso, você vai aprender como, sabe? Meu Deus do céu. É uma coisa tão óbvia que as pessoas não param 5 segundos para refletir antes de sair falando bobagem. Antes de gravar esse vídeo, inclusive, eu vi 2 vídeos do Clóvis de Barros, que é um cara que eu admiro muito. Aquele vídeo do Bril lá, inclusive, é a minha principal motivação para estudar até hoje, assim, toda vez que eu tenho que entender alguma coisa que tá muito difícil, eu ponho aquele vídeo porque aí eu fico com raiva e me sinto compelida a estudar até entender. Mas apesar do fato de que eu admiro ele como professor, como orador e tal, ele é um professor de ética
que quando ele começa a criticar os coaches, né, quando ele começa a criticar a autoajuda, ele só fala merda. Porque ele parte desse princípio que não existe uma fórmula universal que possa se aplicar a todo mundo. Que cada um tem que se virar sozinho para encontrar o que você quer fazer, o que te dá prazer, o que te dá felicidade, independente de qualquer princípio. Então, quando uma pessoa é largada para fazer isso solta, sem um conselho de ninguém, sem o guia de alguém mais experiente, mais sábio, mais vivido, a pessoa não vai conseguir ir além do mero prazer imediato, sabe? Ela vai encontrar ali meia dúzia de coisas que ela gosta, né, porque dão prazer rápido para ela ali, seja bebida, seja balada, seja sexo, seja, sei lá, rede social, fica rolando feed, e elas não vão conseguir ir além disso, porque as coisas mais complexas, né, que demandam mais tempo, precisam ser ensinadas por alguém mais sábio. O conhecimento tem que ser passado de geração em geração. E o fato da gente ter perdido essa cadeia de aprendizado, né, da gente ter perdido essa estrutura social que tinham os sábios, que tinham os professores, os conselheiros, né, os mestres, os guias, enfim, seja o nome que você quiser dar, que vai variar aí de sociedade para sociedade, mas o fato da gente não ter mais essa cadeia de ensino e de aprendizagem é o que faz com que a modernidade seja essa bagunça, com que ninguém mais se entenda, com que ninguém mais saiba o que está fazendo, com que as pessoas fiquem perdidas, desorientadas, procurando a salvação no primeiro coach maluco que aparecer com uma promessa impossível, porque as pessoas não sabem mais como se orientar nas coisas básicas da vida. Eu não tenho nenhum preconceito com literatura de autoajuda, inclusive leio, consumo. Alguns desses livros já me ajudaram muito. E o fato de eu reconhecer que essa literatura de autoajuda é importante, justamente porque a gente não tem mais pessoas vivas, né, de carne e osso, que possam ensinar a gente essas coisas, então a gente precisa aprender através dos livros. O fato de eu reconhecer isso não quer dizer que então você não deve mais ler literatura, que você não deve mais ler filosofia clássica. Isso é uma bobagem, sabe? Não é uma coisa ou outra. Não é uma escolha, entende? Não existe essa dicotomia, sabe? Não existe essa coisa de ou um ou outro. Você pode e deve fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ler os dois tipos de literatura para que elas se complementem, né? Para que você pegue coisas boas de uma, pegue coisas boas da outra e consiga conciliar isso na sua vida prática, na sua vida teórica, enfim, onde você quiser. Então, essa foi a reflexão de hoje, que inclusive foi inspirada também num vídeo do Isto Não é Filosofia, que é o canal do Vitor. Eu vou deixar aqui embaixo o link. O vídeo dele sobre esse assunto também é muito bom. Ele tem uma opinião mais ou menos parecida com a minha. Então pare com essa bobeira, sabe? Pare com esse preconceito com autoajuda. Isso é muito 2001. Leiam o que vocês tiverem que ler, o que vocês percebem que vai ajudar vocês, que vai fazer com que vocês tenham uma vida mais realizada, mais feliz. Enfim, esse preconceito não faz sentido. Curtam o canal, se inscrevam se você não for inscrito, comenta, compartilha e até a próxima.